que possamos envolver a nossa Junei nas nossas melhores vibrações. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. E parece que os desencarnados estão mais fortes, que eu não ouvi nenhum boa noite. Boa noite. Ah, então, ótimo. Mas é com muita alegria que estamos aqui novamente, né, nessa casa que nos acolhe, principalmente com esse coral, né, que nos enleva e nos eleva, né? Muito bom mesmo estar aqui novamente. E principalmente falar de doutrina espírita é sempre uma alegria para todos nós, porque nos esclarece, nos acerena, né? Essa doutrina que é de consolações, esperanças, né? Ela faz com que nós nos entendamos não como filhos de Deus que vieram aqui para sofrer, mas como sim filhos do amor de Deus que estão aqui, né? Por amor, né, do Pai, nos colocando nessa escola que é a Terra, para que nós possamos nos educar. Que Pai que ama, educa. E é assim que Deus faz conosco, né? Nos dá quantas oportunidades nós precisarmos para que nós consigamos chegar à angelitude através dos nossos esforços, mas sempre com amparo divino, né? E nós aqui estamos continuando o estudo do Livro dos Espíritos, da parte terceira, né, das leis morais. Essa parte deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando a lei de destruição. E no item que fala de flagelos destruidores e guerras. Quando nós, né, tomamos conhecimento do tema, dissemos assim, mas fala de flagelos destruidores e guerras em novembro, né? Em dezembro, aliás, mês que se fala tanto em Jesus. Mas aí olha a importância da doutrina. À medida que a gente vai estudando, vai lendo, vai entendendo, né, que faz parte da lei do progresso também a lei de destruição. Ela impulsiona o nosso progresso. E é isso que nós vamos ver aqui, não é? Porque frequentemente a Terra, né, padece com catástrofes naturais, catástrofes provocadas pelos homens, né, deixando aquele rastro de dor, de luto em cada um de nós. Mas, e aí nós nos perguntamos, será que é castigo de Deus? Ou será que é consequência da nossa imprevidência, né? Do nosso desrespeito às leis divinas, do mau uso do nosso livre-arbítrio? E Kardec também deve ter tido essas indagações e resolveu perguntar aos espíritos, não é? Por que será que Deus, que é um Pai amoroso, fere a humanidade por meio de flagelos? Por que será que Deus permite que aconteça isso com seus filhos, né? E aí os espíritos respondem, para fazê-los progredir mais depressa. E se nós não tivermos uma base, nós vamos ficar até revoltados. Como é que pode, né, fazer progredir através da destruição? Mas aí vem a explicação. Porque nós, na nossa infância espiritual, nós só vamos olhando os prejuízos materiais que nós temos diante de uma tragédia. Mas temos que prestar atenção, né, ao momento em que estamos vivendo, para que possamos realmente tirar proveitos espirituais, para que possamos olhar aquela tragédia, não nos perguntando por que Deus permitiu isso, mas nos perguntando o que Deus quer nos dizer com isso. Porque nada é por acaso. O Pai jamais nos abandonaria, né? Nos deixaria sofrendo por nada. Então, nós temos que parar para pensar
o prejuízo que às vezes causamos à natureza, provocando esses flagelos, e lembrando-nos sempre de que a vida nos dá conforme ela recebe. E é aí que nós temos que prestar atenção, o que é que estamos dando à vida. Como estamos olhando a criação, estamos respeitando a criação divina, estamos realmente, né, tomando conta da nossa casa, que é o nosso planeta, né, que é o nosso país, que é a nossa cidade, que é a nossa rua. Que olhar nós estamos tendo perante a obra do Senhor, não é? Mas isso acontece por quê? Devido ao nosso nível moral. Porque à medida em que nós vamos, né, nos desenvolvendo moralmente, nós vamos nos percebendo como seres partícipes da obra do Senhor. Deus, Jesus, a espiritualidade de luz, né, contam conosco para ajudar a tornar esse planeta um planeta melhor. Não só na parte espiritual, mas também na parte física. E nós nos descuidamos muito disso, né? Somos muito distraídos, não percebemos o mal que estamos causando ao planeta, não só com atitudes físicas, mas com atitudes mentais, com maus pensamentos, pensamentos negativos, de tristeza, de desânimo, de revolta. E essa nossa sintonia negativa é que ajuda também, né, as forças da natureza a agirem de acordo com a energia que elas recebem. Então, temos que ficar atentos, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo fazem com que nós sejamos aqueles distraídos perante o Criador, aqueles esquecidos do Pai, não é? E aí, o que acontece? Nós ainda somos aqueles que precisam da destruição para crescer. E com certeza é na crise que nós crescemos, né? A partir do momento em que nós vamos entendendo que as nossas dificuldades são alavancas para o nosso crescimento, nós vamos olhando diferente para, né, as nossas dificuldades. Não as vemos mais como castigo de Deus, né? Ou castigo do outro, não. Nós vamos percebendo que são realmente instrumentos para que nós nos fortaleçamos, para que nós consigamos vencer os obstáculos aqui num planeta de provas e expiações, que sabemos que não é fácil. Como eu digo, nós somos muito corajosos, todos nós aqui. Aceitamos reencarnar no planeta de provas e expiações. E estamos vendo que não é fácil, né? Mas estamos aqui, com a confiança de Deus, com a confiança de Jesus, com o amparo da espiritualidade. E se Deus, se Jesus, se a espiritualidade confia em nós, nós também temos que confiar em nós mesmos. Somos os únicos capazes de realmente nos tornar felizes, de nos tornar vencedores, não do mundo, mas de nós mesmos, não é? Porque estamos aqui para combater o bom combate, não é? Que é combater as nossas más tendências, não é? Então, se nós continuarmos emitindo essa sintonia negativa, nós nos tornaremos cúmplices também dessas catástrofes. E aí seremos todos culpados. Então, cabe a nós, cada vez mais, higienizar essa sintonia, né, que é em volta do planeta, que fez com que um espírito, numa mensagem, dissesse que o astronauta viu a Terra como um planeta azul, porque ele viu com os olhos humanos. Mas se ele visse a Terra com os olhos espirituais, ele ia perceber aquela espessa camada cinzenta em volta da Terra. Ah, então não temos jeito? Temos sim. Temos tanto jeito que estamos aqui reencarnados mais uma vez, não é? Então,
sabedores disso, nós temos que educar os nossos pensamentos, educar as nossas atitudes, né? As nossas ações, os nossos sentimentos, para que o planeta fique fortalecido com a sintonia positiva, né? E a prece é um grande instrumento para que nós possamos acabar com essa sintonia negativa do planeta. Mas nós temos que orar com o coração limpo. Temos que tirar de dentro de nós os pensamentos de mágoa, de vingança, de rancor, de tristeza, quando fizermos uma prece. Jesus falou no Evangelho, né? Quando quiseres fazer uma oferta, vá, reconcilia-te com teu inimigo primeiro, depois vá ao altar oferecer algo a Deus. E é isso que nós temos que fazer prece, mas limpando os nossos corações, os nossos pensamentos. Por quê? Porque sabemos que a paz, a verdadeira paz, está dentro de nós. Nós ficamos procurando a paz externamente, mas é aqui dentro que a paz está conosco. Somos, né, os únicos capazes de realmente nos equilibrar através da boa sintonia, da sintonia com o bem, com o belo, com o sagrado, não é? E Kardec, ele continua perguntando aos espíritos, mas será que não há outros meios de impulsionar o progresso? Deus não podia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem, pode. Pode os emprega todos os dias. Os flagelos que a terra sofre, né, sejam naturais, sejam provocados pelo homem, são consequências da nossa invigilância. A espiritualidade reforça isso, né? Da nossa insubmissão às leis divinas, da nossa rebeldia, né? Ou seja, mais uma vez, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Somos nós, né, que por nossa imprevidência causamos várias catástrofes aqui no nosso planeta. E o que nós temos que fazer? Ir atrás do conhecimento. Porque é o estudo da doutrina que vai nos qualificar para fazermos as nossas melhores escolhas. Quanto mais esclarecidos nós formos, melhores escolhas nós fazemos. E o que são as melhores escolhas? São aquelas feitas dentro da lei divina, da lei de Deus, da lei do amor, não é? Então, quando se diz, quando a casa espírita convida, né, seus frequentadores ao estudo, é para que nós possamos cada vez mais nos entender como seres não imperfeitos, porque somos filhos do amor de Deus e Deus não faz nada imperfeito, mas estamos sim a caminho da perfeição. E vamos chegar à perfeição relativa, mas frisando sempre, através, né, do nosso trabalho. Então, por nossa infância moral, nós ainda somos aqueles que precisam realmente ser acordados pela dor. E aí, Kardec também pergunta, mas por que pessoas boas, né, pessoas consideradas por nós pessoas corretas, elas desencarnam, né, no meio de uma catástrofe? Por que foi acontecer isso com fulano, com a fulana que era tão bom? E a espiritualidade explica que acontece, né, mas elas vão chegar à pátria espiritual e serão recompensadas de acordo com seu nível moral. Ou seja, estamos sempre amparados pela espiritualidade. Mas nós temos que prestar atenção a esse amparo, porque às vezes nos sentimos sozinhos, quando nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados, né? Então, o que nos resta fazer? Aprender com as catástrofes, aprender com as situações difíceis, não só as grandes catástrofes, mas com os problemas que nós temos, que para muitos de nós são verdadeiras catástrofes. O nosso problema tem o tamanho que nós dermos a ele, né? Para muitos, né, uma dificuldade
é mais um voto de confiança em Deus e em si. Diz, eu vou superar isso. Enfrenta e vai. Estamos vivendo um momento de crise, né? Moral e econômica. Mas as pessoas parecem que estão mais preocupadas com a crise econômica. Mas nós temos que prestar atenção também à crise moral no que estamos vivendo, né? E vamos percebendo que várias pessoas conseguem sair da crise. Por quê? Porque tem, não é, uma sustentação moral. E aí elas saem da crise, procuram alternativas, felizes, confiantes em Deus, não ficam se lamentando, cobrando de Deus, por que Deus fez isso comigo? Ai, na minha vida nada dá certo. Não. Somos amparados. Temos que, nos momentos difíceis, nos momentos das nossas catástrofes, pedirmos a Deus forças para superá-las. Não pedirmos a Deus que nos dê dificuldades de acordo com as nossas forças, não. Pedir a Deus que nos fortaleça para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Porque é para isso que estamos aqui. Planeta de provas e expiações não é para sofrimento, mas é para batalhar, né? É para nós nos tornarmos cada vez melhores trabalhando para isso, né? E quanto à utilidade dos flagelos, os espíritos dizem que são úteis ao progresso, mudando até as condições geográficas de alguns lugares. Mas eles informam também que só as gerações futuras vão poder avaliar essa utilidade, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que sempre a mudança é para melhor. A espiritualidade não vem aqui atrapalhar a nossa vida, mas vai depender sempre do olhar que tivermos perante as catástrofes, né? Fiquemos atentos, nos diz os espíritos, pois todas as catástrofes, se refletidas, modificam certos desregramentos morais. Olhemos mais para dentro de nós do que olhamos para os flagelos externos, né? E aí a gente vai percebendo a nossa atitude. Por exemplo, diante desse desastre aéreo que aconteceu, né? Que chocou o mundo inteiro. Será que nós dissemos assim, ai meu Deus, obrigado. Não foi nem comigo, nem com os meus. Que bom. Né? Ou será que nós fomos aqueles que disseram, obrigado, Senhor, por não estar lá nesse momento, né? Por não ter algum querido lá, conhecido, amigo, parente. Mas fortaleça aqueles que estão envolvidos neste episódio. Né? Então, vai depender sempre do nosso olhar perante as catástrofes, o aproveitamento que podemos tirar deles. Se conseguimos pensar no outro diante da dificuldade, ótimo. É sinal de que nós já estamos deixando de olhar só para nós. Se fizemos preces pelos familiares, prece pelos que partiram, né? Que, aliás, isso tem... Eu, pelo menos, tenho esse hábito diário de fazer prece pelos que desencarnam. Porque todo dia desencarnam, gente. Né? Que eles se reequilibrem, que eles sigam a trajetória, né? Em paz, com serenidade. Não é? Então, vejam quantos ensinamentos nós podemos tirar diante de uma catástrofe. Não é ficar só se desesperando, esperando que Deus resolva, não, se lamentando, se sentindo aquele castigado por Deus. Não. É para que nós nos repensemos. Se acontecer conosco, pedir ajuda espiritual, mas nos perguntarmos o que é que eu posso fazer para sair dessa situação, e se acontecer com outro, pedir a Deus que o fortaleça. Que ele consiga sair dessas
E nós também podemos tirar proveito usando a nossa inteligência. É o momento de nós colocarmos em prática, né, a nossa evolução intelectual a favor da humanidade, a favor do outro. Por exemplo, o Japão é um país que sofre constantemente, né, terremotos, abalos sísmicos fortíssimos. O que eles fizeram? Ah, vamos mudar para outra ilha? Não. Vamos estudar para, né, conseguirmos construir prédios que resistam aos abalos sísmicos. Então, a maioria dos prédios, obrigado, no Japão já tem a estrutura própria para resistir, né, aos abalos. Então, olha aí a humanidade evoluindo tecnologicamente, né, a favor da própria humanidade. E é isso que nós temos que ter esse olhar, para não cairmos na tentação de nos sentirmos os coitadinhos. Filhos do amor de Deus não é coitadinho. Filho do amor de Deus passa por dificuldades, mas é muito amado e muito fortalecido, não é? E Kardec continua perguntando, né, a respeito de se não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no diante das mais aflitivas necessidades? E a resposta dos espíritos: são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, a sua paciência e a sua resignação ativa. É isso que Deus quer de nós, resignação ativa, não acomodação. Repetindo, não somos coitadinhos. A nossa resignação tem que vir com a fé raciocinada que vai nos levar a encontrar a solução com a ajuda divina. Não é difícil. É só nós pararmos para pensar. É só nós pararmos para nos conectar com a espiritualidade de luz que vamos receber essa ajuda, né? E eles continuam dizendo: ajudam-nos a ampliar as nossas conquistas científicas e morais, pois levam-nos ao autoconhecimento e ao conhecimento de Deus. E nós vamos percebendo realmente que a partir do nosso autoconhecimento, nós vamos detectando as nossas capacidades. Somos muito mais fortes do que pensamos. Todos nós aqui já passamos, com certeza, por momentos muito difíceis na nossa vida e estamos aqui, prontos para mais, né, uma conquista, porque a nossa superação das dificuldades são conquistas. Somos nós nos sentindo cada vez mais capazes. E aí, então, temos que ficar atentos, porque, como eu disse, dependendo do olhar que nós dermos para a situação, é que nos tornaremos felizes ou infelizes. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de nós entendermos-nos como seres capazes, sim, de se tornar feliz ou infeliz. Porque também, se eu quiser me tornar uma pessoa infeliz, é a coisa mais fácil. Se alguém chegar para mim, eu quero me tornar infeliz, né? Eu me sinto uma pessoa infeliz. Aí alguém chega para mim, né? Infeliz por vários motivos. Dificuldades materiais, espirituais. Eu sou infeliz. Nada para mim dá certo. Aí chega alguém e diz assim para mim, ó, aqui a chave, o carro, uma Ferrari zerinho para você, ó. Tá lá na porta. Vai lá e pega. É sua. Estou lhe dando. Aí a gente vai todo feliz com aquela chavezinha na mão, né? Chega lá fora. Ah, mas dessa cor? Ah, não. A Ferrari para mim tem que ser vermelha. Ah, não. Gente, é isso que nós fazemos todo dia com Deus.
Cada dia que nos damos conta que estamos aqui reencarnados, é como se Deus nos desse, né, a chave para que nós, nas 24 horas que temos pela frente, nos fazer felizes, nos fazer equilibrados, serenos. E nós ficamos assim, ai, mas com esse sol, ai, com essa chuva, ai, esse trabalho, ai, com essa família. Não. Cada dia que nós temos é um presente de Deus para nós. Dizem até que o dia de hoje se chama presente porque é um presente de Deus para nós, não é? E quando Kardec pergunta se é dado ao homem prevenir os flagelos que o afligem, a espiritualidade responde que em parte. Porém, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Olha, nós de novo atuando, né? Com as nossas intervenções negativas na natureza. E eles nos dizem que há 2 tipos de flagelo. Os flagelos de doenças, né, de fome, de seca, mas que podem ser atenuados pelo homem. A fome, por exemplo, praticando a caridade, né, a nossa grande chance de nós praticarmos a caridade, podemos também atenuar esse sofrimento para alguns irmãos. A casa aqui tem o trabalho das quentinhas, tem as cestas básicas, né? Nós, enquanto humanidade, estamos evoluindo. Há muitas ONGs trabalhando no bem, né? Na ajuda àqueles irmãos menos favorecidos. E nós aqui participando como pudermos. Né? E aí, com isso, nós vamos aprendendo mais que dar. Nós vamos aprendendo a doar. Porque dar é do que temos. Mas doar é dar do que somos, né? Se eu lembro que a casa espírita aqui precisa de alimentos, né, para fazer a quentinha, para formar as cestas básicas. Eu digo assim, vou levar esse quilo de feijão aqui lá para o centro, porque todo mundo dá, só eu não dou, o pessoal fica me olhando esquisito, vou dar. Chega aqui, bota aqui, acabou. Mas se eu estou fazendo as minhas compras, estou com aquele orçamento apertado ou não, né? Aí eu digo assim, eu vou levar qualquer coisa que eu possa, 1 quilo de qualquer alimento lá para a cesta básica. Porque eu tenho certeza que esse quilo de alimento vai ajudar, né, a minimizar a fome de uma família. É tão pouco, mas eu dou de coração, meu Deus. Eu jamais gostaria de passar fome. E vem aqui e dá com todo carinho, bota lá aquele quilo, né? Ou aquele pacotinho de gelatina, ou enfim, qualquer coisa, para ajudar na cesta básica, aí eu estou doando. Eu estou colocando meu amor, meu sentimento na minha atitude de ajudar o outro. E é isso que nós precisamos despertar em nós. Muitos de nós já somos assim. Isso é muito bom. Nos damos conta, né, de que estamos sempre nos colocando no lugar do outro, que é a melhor maneira de entendermos as dificuldades, né, de quem passa, né, coisas negativas na sua vida. Então, a fome é uma ótima oportunidade para nós exercitarmos essa caridade, mas com amor, né? Que caridade é o amor em movimento, né? E também a seca é um flagelo que aqui no Brasil nós temos há séculos. Mas há outros países que colocaram a inteligência, né, em movimento em prol da solução para a seca em seus países. Eu estive em Israel e quando eu ia, né, lá para Massadas, lá para o Mar Morto, para aquela região, em pleno deserto, de repente, bananeiras, plantação de melancia, coqueiro, não era tamareira não, era coqueiro.
Por quê? Israel aproveitou a água do mar, dessalinizou a água do mar, conseguiu fazer a irrigação no deserto. Nos mercados lá nós encontramos as frutas que encontramos em qualquer lugar. Muitas vêm de fora, sim, mas muitas, né, produzidas lá no deserto. Então, quando Deus nos mostra essas coisas, né, o que nós chamamos de catástrofe, é para que nós possamos colocar em prática a nossa inteligência em prol da solução do problema. E conseguimos essa solução, não é? Outra maneira que nós podemos trabalhar em prol da dissolução de uma catástrofe ou de uma epidemia. Nós estamos aqui há alguns anos com o problema da dengue. E muitos de nós ainda não levam a sério. Né? Não fiscalizam realmente suas plantas, seus quintais, suas calçadas. Prestemos atenção. Dengue é uma coisa muito séria, chikungunya e outros mais. Né? Mas não é possível que um mosquito me vença, como eu já ouvi. Ah, não é possível, o mosquito não vai me vencer. Prestemos atenção. A dengue veio para quê? Deus colocou o mosquito para que nós todos ficássemos doentes? Não. Para que nós prestássemos atenção. Né? Para que nós cuidemos mais do nosso planeta, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso vizinho. Ah, mas na minha casa não tem, o vizinho tem. Vamos procurar, né, conversar mais com esse vizinho, fazer com que ele entenda e fazer também a nossa parte, não é? Vamos ser aqueles mais cautelosos também, né? Porque às vezes no outro tipo de flagelo assim de caráter geral, totalmente agravados pela negligência do homem, nós ainda somos aqueles que constroem casas na beira do rio. Né? Aí quando o rio, né, vai se avolumando, ele quer espaço. O que vai fazer? Ah, tira o rio do lugar? Não pode. Como se constrói uma casa na beira do rio? Né? Como se desmata, como estamos desmatando o planeta, como se desvia rios, como estamos fazendo. Né? Aí depois nós reclamamos de Deus. Por que Deus permitiu isso? E cabe a nós aqui, num lugar que já não tem assim tanto rio, né, tanta montanha e tal, também prestar atenção nas pequenas atitudes. Vem aí as chuvas de verão, já estão chegando, né? E nós continuamos a jogar lixo na rua. Pontinha de cigarro, papel de bala, propaganda. Ah, mas a rua já estava suja, não foi só eu. Vamos imaginar o contrário. Se cada um que jogou uma pontinha de cigarro, papelzinho de bala, qualquer coisinha no chão, fosse lá e retirasse o que jogou no chão, a rua ficaria limpa. Então não importa, né, o que o outro fez, o importa é nós termos a nossa consciência. Eu não faço. O lixo é meu, então vou colocar na minha bolsa, no meu bolso. Mais uma vez, o Japão nos dando uma lição, não é? No Japão não existem lixeiras na rua. E quando, na época da Copa do Mundo, né, foi uma vergonha, né, quando nós vimos a arquibancada, né, do Japão, né, onde estava a torcida do Japão, eles saíram, estava limpinha. A nossa estava um horror. Né? É a consciência que o japonês tem de que o lixo é seu, é responsabilidade sua. Então, não fiquemos esperando que Deus vá, né, limpar o nosso bueiro. Nós temos que não entupir o nosso bueiro. E através da atitude de cada um de nós, né? Inclusive dando exemplo às nossas crianças. Não jogar papel no chão, não destruir as plantas, né? Eu moro em frente a uma praça, canso de ver pais passeando com as crianças, tem muitas plantas lá,
as crianças pegam, quebram o galho, jogam no chão. O pai também quebra um galinho, arranca uma folha, joga no chão. Né? Olha o exemplo aí. Né? Então, vamos falar do outro tópico, que também no mês de dezembro nos causa, né, um certo espanto, embora estejamos vivendo um momento de muita guerra, né, que é o outro tópico. Que é o que impele o homem à guerra? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então, mais uma vez, é o nosso atraso moral atuando aí, não é? É o desconhecimento da fraternidade. E olha que nós, cristãos, estamos ouvindo isso há 2000 anos. Jesus veio nos ensinar, né? Além da certeza da vida futura, veio também nos trazer a noção do amor, do Pai Nosso, né? Do amor entre os irmãos, que é a única mola que vai fazer com que o mundo realmente se desenvolva, né? E nós ainda não conseguimos praticar textualmente, né, essa mensagem de Jesus. Ainda não conseguimos vivenciar. E aí também um alerta para nós espíritas, que às vezes somos aqueles que dizem, mas eu já fiz todos os cursos, né? Eu sei o livro dos Espíritos de cor, o Evangelho, capítulo tal é esse, capítulo número tal é aquilo. Mas doutrina espírita não é para ser decorada. Doutrina espírita é para ser vivenciada com amor, exemplificada, para ser vivenciada de coração. É o nosso coração, né? Doutrina espírita nos desperta para o amor que temos que ter por Deus, por Jesus, por nós e pelo outro, não é? Mas nós já estamos melhorando, com certeza. Todos nós que aqui estamos, se fizermos um pensamento de anos atrás, nós vamos perceber o quanto já melhoramos. Já melhoramos, inclusive, conosco, nos entendendo, percebendo as nossas dificuldades em lidar com o contrário, com o outro, e vamos nos moldando. E é para isso que os ensinamentos de Jesus servem. Doutrina, então, não é para ser decorada, mas ela é para ser entendida, refletida e exemplificada. Não é? Não podemos perder essa chance. Melhoramos tanto que hoje a maioria da humanidade já condena a guerra. Né? Quando nós vemos no noticiário, né, essas guerras horrorosas, o que nós fazemos como os bons espíritas cristãos? Oramos por esses irmãos. Não é? Oramos pelos que sofrem e oramos pelos que fazem sofrer. Porque ainda estão sofrendo, né, na negatividade. Nós já estamos saindo. Já somos aqueles que se compadecem, que têm compaixão, não é? Então, ajudados pelos benfeitores espirituais, nós temos que aproveitar as lições que a dor nos dá. E nós, por falar em guerra, né, nós temos que nos perguntar, será que nós estamos realmente nos empenhando em vencer o bom combate, que é para isso que estamos aqui, para vencermos-nos, né? Será que estamos nos empenhando para vencer as nossas más tendências? Ou será que estamos ouvindo ainda a voz do mundo? Né? Porque o mundo nos diz o quê? Forte é o que vence o outro. Aí nós ficamos, né? Passamos grande parte da nossa vida querendo vencer o outro. Eu sou melhor, né? É o egoísmo, né? Prevalecendo. Mas aí vem Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, né? Nos dizer o quê? Não.
Forte não é o que vence o mundo, né? Forte é o que vence a si mesmo. E nós temos que nos perguntar, estamos realmente nos empenhando para essa guerra santa, né? Que é vencer a nós mesmos? Somos aqueles que já são capazes de seguir o conselho daquela água que o Chico Xavier nos conta a história, né? De diante de uma ofensa, não aceitarmos o desequilíbrio que o outro vem me trazer, colocar um pouco de água na boca e ficar com aquela água sem engolir, até que o outro descarregue todo o seu desequilíbrio, toda a sua ira e volte com ela. O desequilíbrio que o outro vem me trazer, porque nós às vezes colocamos no outro a culpa do nosso desequilíbrio. Mas como tudo tem remédio, né? Tudo tem solução, o que nós devemos fazer? Não aceitar o presente que aquele outro vem me trazer. Se ele vem com raiva, né? Com ira, com mágoa, com cobrança, deixa ele. Fiquemos em prece. Ah, mas isso é muito difícil, isso é coisa para livro espírita, isso é coisa para Chico, para Eurípides. Não. Entendermos-nos, né, uns aos outros é coisa para filho do amor de Deus. E é para isso que estamos aqui, para nos amar, né? Aprender a nos amar apesar das diferenças. Então, quando nós nos empenharmos realmente na grande guerra que é a nossa batalha interior, lutar contra as nossas más tendências para superá-las, aí sim nós podemos dizer, eu sou um vencedor, não é? Então, o Kardec continua aqui com o desaparecimento da guerra. E a espiritualidade nos diz que a guerra só desaparecerá da terra quando praticarmos integralmente o que Jesus nos recomendou. Amar a Deus sobre todas as coisas, nos disse Jesus, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, a grande arma que nós temos para vencer essa guerra é o amor. É o amor por nós mesmos. Temos que ser nossos melhores amigos. Temos que nos perguntar, eu me faço feliz? Ou sou aquela pessoa que se aborrece porque essa caneta eu gosto ela assim. Aí o fulano bota assim. Não é? A toalha em cima da cama é uma morte. Não é? Então, como que eu posso me fazer feliz se eu ainda, né, aumento os meus problemas, fora os que eu já tenho, porque estou num mundo de provas e expiações, estou aqui para me superar e superar as dificuldades, crescer com elas. Eu ainda arranjo mais para mim, né? Fica difícil, né? E Kardec também indaga qual o objetivo da guerra. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? E a resposta dos espíritos, eu não vou ler toda, mas eles dizem assim, a liberdade e o progresso. E aí quem não tem um certo conhecimento diz assim, não é possível. Guerra para liberdade e progresso? Mas a espiritualidade nos explica, né? Inclusive usando o recurso que sabemos que nada se perde, né? Tudo se transforma. As guerras servem para mudar, né? Para nós recomeçarmos. A guerra faz com que nós reflitamos sobre nós mesmos. Isso se nós soubermos aproveitar essa oportunidade. A partir do momento em que eu entendo que as dificuldades são oportunidades de crescimento, aí a coisa fica mais fácil, não é? Por quê? Porque é numa situação de guerra que, às vezes, nós nos libertamos interiormente, espiritualmente, e também nos desligamos dos bens materiais. Sabemos de muitas histórias, né, de pessoas que perderam tudo na guerra, judeus principalmente, né, foram expulsos,
chegaram nos outros países, inclusive aqui no Brasil, sem nada. E se reergueram, construíram suas famílias, né? Estão hoje integrados à nação brasileira. Por quê? Porque souberam aproveitar essa chance, né? Então, o que nós temos que ter em mente? Que o que nós temos que guerrear mesmo, até matar mesmo, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Esses dois sentimentos que ainda temos conosco é que tem que ser derrotados, combatidos. Tem que estar assim na nossa mente, não é? Aquela frase, eu vou me fazer feliz, eu vou me vencer. Ah, mas se eu me vencer, eu vou ser derrotado? Não, pelo contrário, vai ser o vencedor, né? Quantas notícias nós temos de espíritos que se venceram, como Paulo, como Maria Madalena, né? Como São Francisco, Santo Agostinho e tantos outros que se venceram, se tornaram mais fortes, não derrotados, não é? Então, compartilhemos mais, porque quando nós compartilhamos até não só as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas, procuremos conversar mais uns com os outros. Ah, mas eu já tenho meus problemas, ainda vou ouvir problema do outro. Não é assumir o problema do outro, mas é ajudar o outro a resolver, seja com seu silêncio, com uma palavra, né, com um abraço. Essa é a guerra que nós temos que vencer, a guerra da indiferença, né? Então, assumamos-nos como obreiros do Senhor. Isso faz parte do nosso trabalho aqui na Terra, ajudarmos-nos uns aos outros, né? E quanto à última pergunta, né, o Kardec se refere ao grande culpado. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse. E aí nos lembramos daquele exemplo clássico de Napoleão, né, que veio com uma missão de unir a Europa e, pelo contrário, ele dividiu toda a Europa com guerras muito terríveis, né? E lembrando sempre das palavras de Jesus, que o escândalo é necessário, mas ai, né, daquele que provoca o escândalo. Napoleão, claro, nós sabemos, né, que ele está respondendo sobre as atitudes que ele tomou, sobre o desvio que ele deu na função dele quando veio aqui encarnado como Napoleão, não é? E sabedores de que a justiça, né, se faz presente em nossa vida, eu trouxe aqui um pensamento de Sócrates que nos diz o seguinte: a justiça conduz aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Nós temos que prestar atenção, porque a lei é de causa e efeito, né? A lei do retorno é implacável, no sentido de que precisamos vivenciar, às vezes, o mal que causamos ao outro para entendermos, para podermos redimirmos, para podermos ajudar ao outro e retificar aquele erro, né? E Emmanuel também nos diz o seguinte: por isso que nós temos que prestar atenção que tipo de guerra nós estamos travando, estamos fomentando. Não é só a guerra bélica, não, a guerra, né, entre sentimentos, entre comportamentos, entre aceitar as diferenças, né? Emmanuel nos diz o seguinte: a justiça nos devolve em forma de bênçãos felizes todas as boas ações que praticamos. Convenhamos, é muito melhor receber coisa boa do que coisa ruim, não é? Então, pratiquemos o bem para recebermos também o bem, não é? E nos lembrando que sempre ouvimos falar que a justiça de Deus, né, tarda, mas não falha. Mas, na verdade, a justiça divina
não tarda nem falha. Ela vem na hora certa. Né? É isso que nós temos que ficar atentos. Justiça se fará de qualquer maneira, né? Então, diante desses ensinamentos, claro que isso foi uma síntese, porque no livro dos Espíritos está muito mais explicado, né? Nós temos que perceber o seguinte, que tudo que acontece de ruim conosco, como dizia aquele personagem, né, da novela, é para melhorar. Vai depender do aproveitamento que fizermos, né, das situações que nos foram apresentadas, né? E tenhamos em mente que somos herdeiros de nós mesmos, causadores dos grandes flagelos, principalmente na nossa vida, né? Então vamos nos esforçar para chegarmos ao estágio de não precisarmos mais passar por flagelos, destruições, para nos educarmos, para encontrarmos o caminho da luz, o caminho da paz, não é? E apesar de toda essa turbulência do assunto, né? Deus é sempre, né, aquele Pai amoroso e nos deu esse período que nós temos todo ano, esse refresco maravilhoso, que é o mês de dezembro, onde comemoramos, né, o nascimento de Jesus. Onde nossos corações, independente se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se ele nasceu em março, não interessa. O importante é a sintonia amorosa que os cristãos emitem, né, aqui na Terra. É isso que vai ajudar o planeta a se melhorar, não é? E nesse momento do Natal nós temos que fazer uma reflexão sobre nós mesmos, né? Porque nós somos presenteados com o amor vivo que foi a vinda de Jesus até nós. Então, temos que nos esforçar para não sermos aqueles que ficam esperando dezembro, dia 25, para comemorar o nascimento de Jesus. Jesus tem que nascer em nós todos os dias, através dos nossos pensamentos de amor, das nossas ações no amor. Não é? É isso que Jesus quer, renascer a cada dia. Né? E só agindo com amor é que nós poderíamos dar o presente que com certeza Jesus mais quer. É que nos amemos uns aos outros como Ele nos ama. Incondicionalmente. Não o amor de beijinho e abraço. Amor de compaixão, de entendimento das diferenças, de perceber que cada um de nós está num nível evolutivo, por isso ninguém erra, só faz o que sabe. E só sabe o que o seu nível evolutivo permite. O que é certo para nós não é certo para o outro, que nunca ouviu falar de Deus nem de Jesus. Ainda tem um. Então, para terminar, né, vamos ler desse livro aqui, Cartas do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, né? E são poesias mediúnicas do Casimiro Cunha. Uma amiga me disse que esse livro aqui foi presente do Kardec, por isso que ele está muito velhinho, mas eu adoro Kardec, nem estava mais nessa época, né? Mas o título da poesia é Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Então, que Jesus realmente renasça em cada um de nós sempre. Boa noite a todos.